Bom dia! Bom dia, gente! Dia 8/9. Sejam bem-vindos. Estou aqui com essa super sombra de piscante. Não queria que ela ficasse piscante, queria que ela ficasse só amarela. Meu Deus, que isso? Bora lá. Então, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente vai chegando à nossa retíssima final dessa imersão. Eu sou muito grata a todo mundo que pôde participar. Seja bem-vinda, Carol. Carol que está firme e forte aí, nos acompanhando. Nessas lives, achei aqui um filtro para ficar mais belíssima. Depois eu faço o merchan aqui das trancinhas pra vocês. Eu gravo uns stories da Joy também. Foi bem legal fazer lá, é uma pessoa incrível. Mas vamos lá no nosso assunto de hoje, gente. Então a gente tá fazendo essa imersão de 9 dias para fazer uma limpezona mesmo nossa interna, dessa vontade de desistir da vida, às vezes a gente ficar assim abatido, desconectado desse fluxo de vida, né? Quando a gente tá conectado com o fluxo divino de vida, a gente sente esse ímpeto, não precisa ter motivos. A gente não precisa sentir que tem algo, né, externo, né? Não é sobre os motivos externos de viver. Então é bastante importante eu trazer essa diferença para vocês. E pode ser que para alguns isso ainda esteja num nível bem distante, como para mim na minha vida esteve muito distante, essa coisa era meio abstrata. Mas é algo que a gente entende quando a gente sente, né? Então, essa presença desse fluxo de vida no nosso dia a dia, a gente se sente preenchido e aí, independente das circunstâncias externas, independente das situações externas, a gente consegue ver muito sentido em ver, muita gratidão. Bom dia, Carol. E então é isso que eu tô trazendo aqui para vocês, né, junto com os mestres do magnetismo, que são os mestres que trabalham aqui com essa mesa aqui comigo, para nos auxiliar, né, sair desse desespero que muitas vezes a gente é colocado, a gente é programado, a gente vê as pessoas vivendo assim e às vezes não vê sentido e tá tudo bem, né, faz parte. Lembrando que eu tô trazendo para vocês uma visão energética desse processo, né, de adoecimento psíquico, essa depressão, essa vontade de desistir da vida. Só que a gente não deve descuidar dos outros cuidados que a gente precisa ter. Um grande equívoco que acontece quando a gente começa a sentir assim aquela tristeza constante, aquela melancolia, aquela vontade de desistir, não ver sentido, é demorar para buscar uma ajuda. A gente demora para buscar essa ajuda e isso vai se agravando dentro da gente. A gente às vezes demora para buscar ajuda porque a gente sente vergonha do que a gente está sentindo, a gente acha que é um defeito nosso, a gente acha que tem que dar conta sozinho. Então o adoecimento psíquico, ele é tão orgânico quanto físico, né? Então se a gente passa, por exemplo, por um processo de pneumonia, a gente não vai achar que por conta da nossa falta de força de vontade ou por conta de eu ter algum problema, eu estou com pneumonia. Não, a gente vai buscar a ajuda médica, fazer os tratamentos corretos. Isso não acontece num quadro de adoecimento psíquico. Então, Conexão com a Vida é justamente esse programa para a gente trazer sempre essa mensagem, reforçar que a saúde emocional e mental ela é tão orgânica quanto a saúde física, né, do corpo. Embora a gente não possa pegar um órgão físico, ela é tão orgânica quanto, ela precisa desse cuidado. Eu tô trazendo aqui para vocês a minha contribuição energética de como eu também, né, sou sobrevivente aí de processos, né, de suicídio da minha irmã. Então todo mundo que vivencia um suicídio perto é sobrevivente, porque essa energia tá na tua egrégora, né, é violento, né, vivenciar isso é muito violento. Então a gente fala que somos sobreviventes nesse sentido mesmo, porque coloca a gente em estados de medo, né, de pânico, porque é uma situação, uma presença violenta, né, um evento violento na vida, um evento que pode ser muitas vezes traumático e perturbador.
Então, quando acontece isso com pessoas próximas a você, com familiares, é tão importante quanto a pessoa adoecida procurar ajuda também, porque é uma doença coletiva. A gente tem a impressão de processos de suicídio serem pontuais, serem subjetivos, mas isso é uma questão coletiva, tanto familiar coletiva quanto socialmente coletiva, e a gente não leva isso com a seriedade, né? Então, hoje, né, que é o dia 31 de virada do ano, acontecem muitos episódios porque é um momento mesmo de desespero para muitas pessoas. Então, por isso que a gente está fazendo essa limpeza do Conexão com a Vida nesse final de ano pra gente ajudar isso no planeta, tá? Seja bem-vindo! Márcia, Caio também é outro aí que tá firme. Quem não conseguiu acompanhar todas as outras... os outros atendimentos vai ficar aqui na live. Eu coloquei tudo numa playlist no YouTube, que aí a gente pode ouvir, deixar rodando. As energias, elas ficam ativas no vídeo, tá? E você não precisa parar o que você tá fazendo. Mesmo se você não estiver prestando atenção no vídeo, só colocar o play ali, você tá recebendo. É legal quando a gente presta atenção nos recados, né, que as limpezas trazem, porque vai trazendo um nível de consciência, vai trazendo sacadas. Mas a nível energético, os atendimentos eles vão funcionando, tá? Mesmo se eu não presto atenção. Então, recados iniciais dados, né? E esse foi como surgiu Conexão com a Vida nos meus atendimentos com depressão. E aí, trabalhando energeticamente sobre isso, eu falei um pouquinho lá no outro, eu já não quero falar muito porque a gente tem que falar sobre as frequências energéticas, tá? Mas são recados importantes de eu trazer para vocês. Pra gente quebrar mesmo o tabu, né? Eu lembro que, por exemplo, quando minha irmã faleceu, teve um vizinho que pegou e falou pra minha mãe que ela ia pro inferno, que era uma coisa assim. Então, quem passa por esses processos não é algo que a gente vai contar pra todo mundo. A gente sente uma vergonha como se aquilo ali fosse responsabilidade da pessoa, como se fosse culpa nossa. Então, percebam como isso adoece os que ficam, né? Então, se você passou por uma perda de uma pessoa assim, precisa de ajuda especializada sim, tá? Porque todo o quadro da família fica adoecido. Energeticamente tem comprometimentos ali, né? Muitas vezes, espiritualmente falando, com energias muito densas. E é esse olhar que eu tô trazendo para vocês nessa imersão, pra gente justamente entender essas zonas de energia mais baixa e o quanto elas vão drenando, né? Sugando da gente esse fluxo de vida, essa conexão com a vida, a ponto da gente ficar oco, ficar vazio. Lembrando que a visão energética não substitui os outros olhares que eu devo ter, eu devo levar isso com seriedade, tá? Psiquical, seja bem-vindo. Vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje. Eu trouxe essa tabelinha só pra gente visualizar as cores mesmo como se fosse cores do arco-íris, mas eu fiquei hoje pensando assim, a gente pode entender o mundo energético, né? Então a gente tá dentro do universo, não tem como correr, né? O universo, a gente tá dentro, tá imerso do planeta, e mesmo que a gente fuja dessa vida corpo e vá, né, pra vida além corpo, porque não existe morte, a nossa consciência continua existindo, a gente continua dentro desse universo, né, que aí a gente pode chamar de consciência única, né, Deus, mas a gente tá dentro desse universo, então esse fluxo de vida, ele permeia tudo, né, por mais que a gente se conecte à energia mais baixa, então essa sensação de separação com o Uno é só uma ilusão nossa porque estamos presinhos nesse corpo aqui. E aí, que imagem que me veio hoje para talvez clarear um pouquinho para vocês que possam estar tendo os primeiros contatos com essas falas do mundo energético, é como se a gente estivesse mesmo dentro ali da piscinona, né, como eu pensei, então uma piscina de água, e ali dentro tem camadas, sabe quando a gente põe a água, o óleo, o vinagre e a gente vê ali várias faixas, né, de líquido ali, então é isso, as zonas energéticas, como se a gente estivesse mesmo dentro desse líquido que é esse universo infinito, e tem infinitas faixas vibratórias e a gente vai conectando com elas, não que necessariamente o nosso corpo vá sair, a gente conecta energeticamente, a gente conecta
consciencialmente. Então é a nossa consciência. O que eu tô trazendo para vocês aqui dessas frequências não é a nossa emoção, é a consciência, né? É algo mais amplo, porque todas as emoções fazem parte. Então, recapitulando o que a gente falou nas duas lives anteriores, que foram os hertz abaixo de 125, né? Então, ali a gente tá falando do 0 Hz para cima, porque de 0 Hz para baixo já é realmente a zona de horror, já é esse lugar de autodestrutividade muito intenso, já é zonas mesmo de violência extrema. Então já são pessoas que estão numa consciência de matar a si próprio, matar os outros, né? E é uma zona bem de energia densa. Mas a gente está falando das energias acima de 0 Hz, que somos aqui pessoas que estão assistindo a live, as pessoas do nosso convívio, né? Então não são pessoas tão conectadas com energias danosas, né? Então estão na zona de destrutividade tão grande, mas quanto mais baixinho ali nos hertz, menos movimento eu tenho na minha vida. Então a gente começou ali falando da vergonha, que tá nos 20 Hz, aí a culpa e a apatia, que a gente fez essa primeira limpeza. Então quando a gente tá muito conectado nessas zonas assim, a gente não consegue ver muito sentido no viver, a gente se sente abandonado por nosso Criador, né? Ou às vezes não tem uma perspectiva além, é muito desesperançoso. A gente tá em processo de muita autodestrutividade e a gente vai galgando. Lembra que eu falei pra vocês que energia é igual a informação? Então eu vou adquirindo mais informação, isso vai transformando o meu teor energético, vai transformando a minha compreensão da vida. Aí a gente falou também de tristeza, que foi a sessão passada, tristeza, medo e desejo. E a gente fez essa limpeza da conexão com essa piscinona. Não quer dizer que a gente não vai sentir tristeza, medo, culpa, vergonha. Então não é sobre a emoção. Então você passa numa situação, sei lá, e alguém fala alguma coisa, você tem um sentimento de vergonha porque alguém falou alguma coisa, ali você se sente exposto. Não quer dizer que você tenha essa consciência o tempo todo. Não quer dizer que você veja a vida sempre dentro da zona de vergonha, com a vontade de se esconder e tal. Então é diferente quando a gente entra em contato com a emoção e quando a gente tá numa zona ali de consciência, né? E aí eu vim pensando para tentar também trazer clareza para vocês essa questão da consciência quando a gente tá dentro do piscinão ali desse nível energético. Por exemplo, eu queria fazer as tranças, mas eu nunca tinha pensado em fazer tranças. E aí quando eu marquei com a moça, eu comecei a reparar que muita gente estava com trança. E eu nunca tinha visto tantas pessoas assim com tranças no cabelo. E aí a moça até brincou assim, falando, nossa, o seu algoritmo mental começou, né, a filtrar. E é justamente isso, a gente não põe no Instagram lá as preferências, ou no TikTok as preferências, ou a nossa pesquisa mesmo no Google e começa sempre a aparecer mais desse mesmo conteúdo. Por quê? Porque o nosso algoritmo aqui no aplicativo tá organizado para ver isso. E é a mesma coisa quando a gente tá nesse piscinão de alguma dessas zonas energéticas que eu falei para vocês. Porque a nossa mente e a nossa consciência, a nossa percepção de mundo, ela tá treinada para ver aquilo, né? Então o algoritmo tá ali filtrando aquilo. Existem outras coisas acontecendo no mundo, mas tá fora do meu radar de concepção. Então, se a nossa consciência, né? A gente tá falando de nossa consciência, eu não tô falando do nível emocional. A nossa consciência, se a nossa consciência ela não conseguiu tocar um outro nível, né? Então eu tô sempre na culpa, no medo, na culpa, no medo, e eu não toquei, por exemplo, um estado de consciência de paz, de amorosidade, de coragem, isso não vai existir no meu dia a dia, né? Então, o que a minha consciência ela não toca, isso não existe como realidade. E participar de limpezas como essa, a nossa consciência ela vai tocando outras realidades. Aí a gente fica num processo meio de transição, vai lá um pouquinho aqui, volta aqui, porque tá acomodando, tá fazendo as limpezas necessárias, tá desvinculando às vezes uma forma de operar mental ou uma forma de vivenciar mesmo, que não é uma coisa abstrata, é a nossa vida cotidiana se organiza a partir dessas consciências energéticas, das nossas sensações biológicas. Então não é algo que assim, toquei outro nível de consciência e meditação e vai tudo fluir, não. É um processo que eu vou aprendendo a agir diferente, a minha fala muda, o meu pensamento muda, e isso vai acontecendo. E quanto mais às vezes enraizado a gente está em determinado nível energético,
mais camadas a gente vai precisar liberar. Como que a gente fica enraizado? Às vezes na nossa própria educação que a gente recebeu, então desde criança, por exemplo, digamos que seja aqui é muito do medo. Desde criança eu cresci num ambiente que me gerava medo, então eu sempre tive que estar na defensiva, sempre tive que estar alerta dentro da minha família, às vezes a comunidade que eu vivi, ou às vezes a mãe que falava muito é perigoso, né? O mundo é muito perigoso, né? Fica aqui dentro de casa. Então foi criando dentro de mim essa, né? Fui vivendo dentro dessa piscinona do medo. Então a minha consciência enxerga a partir desse prisma do medo. Meus olhos, né, estão programados para enxergar esse medo ali em tudo. Então, quando a gente passa em processos de família, às vezes está mais enraizado. Às vezes eu venho de processos de vidas anteriores, em que às vezes eu desencarnei numa situação de muito medo, ou vivenciei várias situações, sobrevivente de guerra, próprio sobrevivente de situações de suicídio. Então, quanto mais vivências traumáticas a gente tem, né, e não conseguiu criar recursos internos para lidar com isso de maneira diferente, mais enraizado tá ali. Então, a gente começar a pensar sobre isso, a receber os tratamentos energéticos, ajuda a gente a tirar e rompendo mesmo com essas raízes para tocar outros níveis de consciência, porque o universo é infinito e são infinitas as possibilidades. A gente escuta muito isso de forma, são infinitas possibilidades, mas tá, o que isso realmente quer dizer no seu dia a dia? Quer dizer que às vezes seu olhar é só uma forma de ver o mundo e existem outras infinitas. E será que seu olhar tá orientado para o saudável ou tá orientado para práticas repetitivas ali que você viveu no passado? Digam aqui se vocês estão entendendo. Acho que hoje eu tô falando um pouquinho rápido, tá? Então hoje a gente vai falar sobre outros 3 níveis energéticos, né? Esses estão nas lives anteriores, não dá pra ficar fazendo recapitulação, senão fica muito comprido. E a gente ainda tem 2 missões pra cumprir aqui, que é tanto fazer a limpeza como fazer a doação aqui pro planeta, tá? Então hoje a gente vai falar, então, estávamos no desejo, né? Porque a gente parou ontem, então o desejo ele já é movimentador, né? Já é uma zona que faz a gente querer coisas, ir em busca, então já ajuda mais a gente a não ficar tão estacionado, tá bom? Na vida. Então ajuda a gente a conseguir se movimentar. Então não quer dizer que o desejo seja algo horrível, algo ruim, não. O problema é quando a gente fica refém dos desejos, e nosso ego, que a gente conversou um pouquinho ontem, ele fica refém, mas ele é movimentador da gente sair da apatia e das frequências mais baixas, tá bom? Eu não sei se ficou mudo porque eu recebi ligação. Vocês estão me ouvindo? Seja bem-vindo, Heloísa. Muito bem, então acho que agora já voltou, né? Já deu tempo da ligação cair, já desliguei aqui, então vamos lá. E aí, eu lembro que eu falei pra vocês que aí a gente, é o ego que tá guiando a nossa vida nessa questão do desejo. Aí eu falei, né? A gente tem uma humanidade que é conectada com esse fluxo divino, né? Então, essa humanidade que seria funcionante mesmo a partir de energias elevadas, né, de união, paz, centramento. E a gente tem a humanidade que estamos hoje, que é bastante disfuncional em vários níveis, né, porque a gente ainda é refém da nossa mentalidade inferior. Então aqui seria um humano funcionando a partir de mentalidades conectadas com a nossa essência, então capaz de doar mais doação, capaz de mais amor, né, amor real, não aquele amor interesseiro, aquele amor genuíno, capaz de pensar no coletivo, sair tanto do egoísmo, mas a gente ainda tá com uma consciência de humanidade limitada, que funciona a partir da nossa mentalidade inferior, do nosso ego. O nosso ego, ele é refém dos desejos, né? Lembrando que não é a emoção, é a zona. É a zona toda, a piscinona toda do desejo. Então a gente fica em busca de coisas, em busca, e nunca preenche isso, né? Porque a gente tá ali muitas vezes buscando coisas que são mais por status, né, por poder, e aí gera uma sensação de frustração, porque o nosso ego ele não controla, né, a gente só tem essa falsa ilusão de que tá no controle das coisas, mas a vida ela é imprevisível, a
vida, ela é movimento, ela não é parado. Então a gente, ao entrar nesse movimento de fazer muitas coisas, ter muitos desejos e muitas vezes esses desejos não serem realizados, eu fico numa frustração. E essa frustração gera o quê na gente? Quando a gente fica muito frustrado, o que a gente sente? Quando a gente fica muito frustrado, a gente entra na zona da raiva. Então, é o que tá aqui no próximo Hertz que a gente vai trabalhar hoje: raiva, orgulho e coragem. Então, eu fico muito nesse lugar de raiva porque parece que, né, às vezes a gente tem pessoas que têm vivências que parece que, nossa, nunca conquistaram nada, né? E nessa zona da raiva são pessoas que estão sempre brigando com alguma coisa, como se o mundo estivesse contra a gente. A emoção que mais a gente tem é de ódio, então às vezes ódio com pessoas, com situações, porque ela tá dentro da zona da raiva. Lembra que não é uma emoção, digamos, você bata seu dedinho no cantinho, a gente não tem como não ficar com raiva dessa situação. Você elabora essa emoção, ou você tem uma desavença com alguém, naquele momento você tem raiva, depois você elabora essa situação, né, e reorganiza, mas você não vivencia e não olha tudo com raiva, né? Quando a gente está dentro dessa frequência de 150 Hz da raiva, a gente tem essa visão de mundo mesmo, de raiva. Então a gente tem ímpetos de agressão, a gente está um tempo inteiro, né, agredindo o externo, agredindo as pessoas. Pode ser um processo de autoagressão também, porque pode ser uma raiva direcionada pra gente, né, a gente sentir que eu não consigo, né, que eu sou culpado. A visão que eu tenho da vida é que tem esse antagonismo, né? Por mais que eu faça, as coisas não vão acontecer. Então eu fico dividido num processo, né, de vivência da raiva, tá bom? E o que eu tenho essa visão, qual a visão que eu tenho de conexão com o universo, com o cosmos, com Deus, né? Que ele é rancoroso e também tá raivoso. Então quem tá dentro dessa zona energética vê tudo com raiva. Então vai enxergar as pessoas assim, vai enxergar as situações assim, como se as pessoas estivessem sempre atacando, né? Então não é só um movimento também pro externo, é um movimento como se o externo também me atacasse. Então lembra, é uma contaminação mesmo da percepção de mundo. Aí a gente vai recebendo informação dentro dessa zona, a gente vai convivendo com outras pessoas, a gente vai tendo percepção, a vida não é parada, né? Então a gente tem um grande movimento que é esse fluxo de vida que vai impulsionando a gente para o crescimento espiritual, crescimento pessoal. Então o tempo inteiro a gente está aprendendo, querendo ou não. Então nesse movimento de raiva a gente pode ir pulando para os outros estágios, né? Aí para cima um pouquinho tem no de 175 Hz, né, que é a faixa do orgulho. É essa faixa que a média do mundo está, né? Então a gente está vibrando muito ainda dentro do orgulho. Então são faixas realmente, por isso que a gente vai para hoje no 200 Hz, né? De 175, que é a média para baixo, são faixas de drenagem de energia. Então a gente se sente menos, a gente não se nutre, né? Então a gente precisa de coisas externas ainda para nos nutrir, a gente não consegue acessar todo o nosso potencial, então a gente sempre tá na vítima, sempre tá achando que são coisas externas, a gente não conseguiu entender como que a gente faz para realmente ter comando na nossa vida e ser o co-criador que tanto se fala, né? A co-criação, ela não é pelo nosso eu inferior, ela é pelo nosso eu superior, e aí esse caminho da gente compreender até essa faixa do orgulho, a gente ainda tá muito preso na materialidade, então a gente não se conecta tanto com a transcendência da vida, a gente não se conectou ainda com energias mais sutis e amorosas. Então é um alto desafio mesmo da gente ir vencendo esses lugares, lembrando que às vezes, por exemplo, na minha vida profissional eu tô mais conectada no nível energético, na minha vida amorosa eu tô conectado em outro, tá bom? Então quem tá nessa faixa do orgulho, né, no piscinão do orgulho, que é a média mesmo do nosso mundo, é a emoção que a gente geralmente sente de desprezo, né? Ainda é uma emoção muito egóica, né? Então eu tô no orgulho, eu tô fechada no meu ego. E aí eu não me sinto conectado com o coletivo, né? Então eu fico na expectativa de coisas para mim, cuidando ali da minha vida, e meio que eu tenho um desprezo nesse sentido, de eu me sinto desconectado do externo, né? Primeiro eu e não os outros. Eu olho para minha vida e eu sou muito exigente para as coisas. De novo, nenhum dessas zonas tem gratidão. Então nesse nível do orgulho tá sempre faltando, né? Às vezes
uma autoimportância muito grande do ego. Então a vida nunca tá satisfazendo o suficiente, né? Porque eu estou presa ali no orgulho. Então eu tenho a percepção que o cosmos, né, que Deus, que a fonte criadora, ela é indiferente, né, para minha vida. Ela não está nem aí pra mim, né? Então eu entro nesse movimento de orgulho, né, como se eu realmente tivesse só, né? Eu tenho essa ilusão da solidão e eu, né, quero ser Deus e acho que manda em tudo. Então essa questão do orgulho é muito difícil porque a gente não deixa novas concepções entrar na nossa cabeça, a gente tem dificuldade de admitir que a gente está errado, a gente tem dificuldade de mudança, né? Então todos nós temos esses outros níveis energéticos, porque a gente está nesse processo de transição planetária. Se a gente já estivesse pulando lá em cima nas, né, 600, 700 Hz, a gente já estaria em outro nível de consciência humana, não existiria fome no planeta, não existiria violência, não existiria crime, né? Então a gente tem que ter consciência de que a gente está vibrando baixo enquanto humanidade, sim, e que esses resquícios estão na gente porque a gente não vive numa bolha, né? É fácil a gente falar que os outros estão nessa zona, mas não, o espelho, né? Então o que eu tô vendo no mundo muitas vezes é um espelho ali de questões minhas, coisas que eu ainda não elaborei, né? Não no sentido de que eu também faça igual, mas no sentido de que aquela dor ela também existe em algum nível ali em mim, na minha família. A gente não tá isolado, a gente não tá isolado do mundo, tá? E aí qual os processos que a pessoa faz? Essa inflamação mesmo do ego, né? É tanta coisa, vamos dizer assim, ó, a pessoa pulou de um nível de apatia, de tristeza e tal, foi no desejo, foi, né, e quis coisas e tal, entendeu, entrou na raiva, e aí é uma blindagem mesmo. Vamos pensar que é uma proteção do nosso ego, da nossa sensação aqui de individualidade, né? Apanhou tanto ali das situações, então dá pra gente compreender as pessoas muitas vezes que estão nessa zona, ou dá pra gente também ter essa amorosidade com a gente quando a gente tá vibrando mais nessas zonas energéticas, né? Porque a gente tá num mundo que é violento no geral com a gente tá num mundo em que não faz muito sentido, né? Porque a gente fica preso na matéria, no que é passageiro, e aí as grandes perguntas, o que preenche a nossa alma, não tem espaço, tá bom? Então isso era a parte do orgulho que eu queria falar, e aí a gente vai entrar no 200 Hz, que não é a média, né? Então assim, quando a gente começar mesmo, enquanto humanidade, entrar no 200 Hz, já vai ser um olhar mais coletivo, né? Talvez a gente não tenha tanto atos violentos, talvez a gente não tenha tanta dificuldade para manter a vida, né? Talvez a gente não vibre tanto nessas disputas, né? Porque essa questão do orgulho, a gente entra muito em disputa, porque a gente tem o meu contra do outro, a gente não se vê enquanto coletivo. E quando a gente entra no 200 Hz, é como a gente já começar a se alcançar um estado de autonutrição, vamos dizer assim, que eu sei buscar da fonte, eu não preciso detonar o outro, não preciso no externo para preencher ali energeticamente. Então, essa da zona da coragem, eu já começo a ter uma emoção de afirmação, de autoafirmação, começo já a ter uma visão mais positiva, né, de futuro, eu começo a ter mais esperança, né? Então eu começo a vislumbrar possibilidades na vida. Anteriormente eu não tinha, né? Era como se tudo viesse e eu tivesse que ficar ali refém ou combativa. Eu não tinha um autoempoderamento, um autodomínio de falar, opa, peraí, eu posso criar na vida. Na coragem a gente começa a tocar essa possibilidade de, nossa, eu consigo, né? Pode ser que as coisas sejam diferentes, tá? A gente começa a ter essa ideia que o cosmos ele não é tão arredio assim, né? Que eu não tô tão jogada aqui, as traças, que eu já tô sendo cuidada. A gente começa a tocar essa consciência. Então eu começo a ter uma ideia que o cosmos, né? Que Deus me permite, que eu sou em algum nível merecedora da vida aqui. E aí eu começo a ter um processo de empoderamento, né? Então muitas vezes a gente fica um tempão, né? Nesse 200 Hz. Aí vou lá, volto, né, que a vítima danada quer pegar um pouquinho de medo, né, porque ela se autoalimenta dessas zonas. Então, nesse lugar da coragem, a vítima, ela vai perdendo força, a nossa vítima interna, ela vai perdendo força, porque a gente começa a criar esse empoderamento pessoal, de entender como a realidade
última funciona, não como a realidade da matéria, dos homens. Então a gente já começa a transcender um pouco as limitações ali do imediatismo que a matéria nos traz. Me digam se ficou muito abstrato, se deu para compreender. Hoje a gente vai fazer a limpeza dessa pra gente começar a vibrar mesmo na coragem, né? É uma finalização de ano, né, gregoriano, pra gente realmente finalizar os ciclos do passado, criar essa coragem, né, ancorar essa energia de coragem pra gente soltar mesmo a repetição de coisas que já não servem mais, né, soltar os nossos medos. Então é uma energia de coragem no sentido de você conseguir falar, não, eu vou cuidar disso aqui, vou transformar essa situação. E até coragem de falar, opa, isso aqui não me cabe mesmo, eu só tô dando as costas pra isso, porque aqui é muito pra mim e tá tudo certo. Me digam se fez sentido hoje, né? E como que essas energias abaixo da coragem, elas podem nos conectar com essa vontade de desistir da vida, né? Essas energias, né, de R$ 200 para baixo. Oi, Zezé. Essas energias de R$ 200 para baixo, elas nos vinculam com o mundo das ilusões da matéria, né? Então, esse mundo de matéria, né? Estamos aqui para usufruir a terra maravilhosa, né? Tem sabores, tem cheiros, né? Tem toque. Esse corpo físico, ele é maravilhoso, mas ele é uma passagem. Ele é uma passagem. São experiências aqui. Infelizmente, a gente tem um processo de muita corrupção energética, né? Então, lembra que eu falei pra vocês? Né? Tinha um planejamento humano de muita luz, mas estamos nessa condição. Por quê? Porque a gente se vinculou com energias caídas, né? Com seres que não servem à luz, e a gente está nesse processo de transição planetária. Essa limpeza está acontecendo, queiramos ou não. Estamos todos sendo convidados a incorporar esse novo humano, né, que realmente está conectado com a luz, com o plano maior, e a gente deixar esse nosso eu inferior que se conectou a energias corrompidas. No começo das lives eu falei para vocês que a gente tem 3 karmas coletivos, né? 3 aprendizados coletivos, que é corrupção da energia sexual. A gente precisa transmutar isso. A gente precisa superar o medo da morte, tá bom? E esse medo da morte nos conecta com a matéria a gente fica num apego aqui a essa vida e como vai ser a transcendência. Mas esse mundo que eu queria trazer para vocês é que essa energia corrompida faz esse desespero perpetrar no planeta. E a gente está recebendo um grande convite para soltar as ilusões, né? Por isso, esse ano de 2023, eu tenho conversado com muitas pessoas e foi assim, um ano de realmente cair os véus, né? De ilusão. E aí, coisas na vida você teve que fazer escolha. Ó, isso aqui, ó, vou ter que deixar aí porque me faz mal, isso aqui. Nossa, não esperava isso de fulano, sabe? Então, foi um ano tenso, mais um ano de possibilidade de crescimento espiritual falando, porque o que não é verdadeiro foi embora. O que não é verdadeiro não ficou, porque isso drena a nossa energia, ficar preso em ilusões, porque você gasta uma energia ali com algo que não é real ou está corrompido, tá? Então vamos fazer a nossa doação pro planeta e depois a gente abre a mesa magnética, tá bom? Então eu vou convidar todos nós a nos ajeitarmos aí na cadeira pra gente fazer esse movimento de doação pro planeta. E por que esse movimento é importante, né? Tudo que a gente pensa, sente e faz fica registrado, né, no planeta. Então é como se tivesse um grande lugar de registros, né, pra falar assim, energeticamente falando. Tem um lugar de registros dessas emoções, então fica impregnado na energia do planeta. Da mesma maneira que a gente, né, consome ali, coloca no planeta energias ruins. Quando a gente faz esse movimento de doação de amor, de elevação, a gente está limpando ali as nossas próprias sujeiras, né, e trazendo uma energia nova pro planeta. Parece que não é muita coisa, mas é muito importante isso energeticamente falando, e que as nossas meditações aqui energéticas possam também
virar práticas pro nosso dia a dia, né? A gente fez do sonho, vou fazer do sonho hoje novamente, né? Qual o sonho coletivo que eu quero ancorar na Terra? Pra gente sair desse lugar do desejo, né? Do eu, do orgulho, e pensar em sonhos coletivos, né? No final do ano a gente faz as nossas metas pessoais, mas que a gente possa também pensar em metas coletivas e em que ações que eu posso colocar no dia a dia mesmo para trazer uma nova terra, né? Não é algo espiritual, do tipo meditativo, a gente vai precisar colocar a mão na massa mesmo. Colocar a mão na massa quando a gente faz uma separação de lixo, quando a gente revê a nossa alimentação, quando a gente revê nossas falas, quando a gente revê o que a gente consome, né, enquanto produto, que se está acabando com a natureza ou não, o que a gente consome também de conteúdos para nosso campo energético, ou até o que a gente consome de maneira geral, né, porque às vezes a gente consome produtos, roupas, né, que é de trabalho, que é análogo ao escravo. Então a gente vai precisar repensar tudo isso, é o convite para a nova terra, e que a gente possa cada um ocupar o nosso lugar e sair disso que não é assim mesmo. É assim mesmo, sempre é assim mesmo até que hora? Até que hora que a gente destruir a natureza e não tiver mais lugar, até a hora que todo mundo tiver cometendo suicídio porque não vê mais sentido, até que hora, né? Então não tem até que hora, né? É assim mesmo. Não, cada um de nós comprou, né? A gente chegou aqui, o planeta já existia já, mas a gente foi comprando e perpetuando coisas. E essas coisas fazem sentido, essas coisas elas servem à luz, essas coisas nutrem pessoas. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso, né? E rever, né? O que no meu universo pessoal, ali na minha casa, no meu lar, eu já posso começar a fazer e não terceirizar, né? Esse lugar da coragem, eu saio da terceirização. Né? O outro que vai fazer, o outro faz, eu também vou fazer. Não, eu tenho que ocupar o meu lugar, né? É o que eu trago pra vocês. O meu movimento de dor, hoje eu faço aqui esses trabalhos aqui no Instagram, né? Então eu tive um processo de luto por suicídio da minha irmã, que era uma pessoa que eu amava muito e era muito minha amiga, então foi um luto muito difícil, além do próprio processo todo, né? Que eu falei pra vocês que é violento. Eu fui me cuidando aos poucos, não foi de imediato, né? Foi em 2014, então a gente tá aqui 9 anos depois desse episódio. E cada vez que eu faço aqui esses movimentos eu me fortaleço, mas eu poderia, né, tipo, é problema do outro, ou foi culpa dela, não. Eu tive que olhar também pra, peraí, foi a minha responsabilidade também nisso, como eu contribuí, qual a minha parcela, qual não é. O que também, tive que olhar pra muitos babados de família, sabe? Então a gente precisa ter a coragem, coragem, gente, a palavra, pra gente realmente começar um processo de autotransformação, de autoconhecimento. Não é só num processo externo, a gente precisa de coragem, porque a gente vai ter que enfrentar as dores da nossa infância, a gente vai ter que olhar para padrões da nossa família que foram violentos, foram disfuncionais, a gente vai ter que olhar para uma sociedade que discrimina, a gente vai ter que olhar às vezes para nossa paralisia e apatia diante de crianças que vendem coisas no farol. Então, assim, tem muita coisa no mundo para se fazer, pra gente falar, não é. E às vezes a gente pode descartar o nosso lixo de maneira correta para que as pessoas que venham depois tenham um planeta, né? Entende? São várias áreas que a gente precisa rever. Para fazer uma nova terra, a gente vai precisar rever todo o script, e esses pequenos movimentos fazem a gente tocar a nova consciência, né? Então foi aos poucos que eu fui tocando essa nova consciência, não cheguei nessa consciência de uma vez, né? E aí agora eu tô aqui no papel de levar adiante, porque que adianta tudo que eu aprendi ficar comigo, não. O que a gente tem aqui de conhecimento pra Terra serve aqui pra Terra, e o que faz sentido é a gente partilhar com o outro, né? Não deixar ninguém no desespero, cada um, né, segurando na mão de quem pode e levando adiante. Parece que não, mas só um processo ali de doação, de uma escuta, sabe? De um olhar não discriminatório, já transforma muito o individual, né? Então, com o movimento de transformação do nosso universo pessoal e do nosso entorno para transbordar, tá? Saiamos da paralisia. E eu gostei muito desse negócio do sonho da Terra, tá bom? Eu vou colocar o Reels, eu já gravei, mas eu não coloquei aqui o post ainda do Reels.
para que a gente faça isso mesmo, essa grande corrente de opa, peraí, posso sonhar coisas coletivas, tá? Hoje é para sonhos coletivos, amanhã os anjos têm uma surpresa para vocês, mas eu não vou falar. Amanhã a gente vai cuidar do nosso sonho pessoal, tá? Com os anjos. Mas hoje a gente vai ancorar a energia de sonho coletivo para a Terra. Então já no processo de meditação a gente vai ancorar essa energia agora. Um sonho coletivo, não só o meu individual, mas um sonho coletivo. Quem já fez isso nos encontros anteriores, que a gente possa sonhar um sonho diferente hoje. Ontem eu coloquei um, anteontem outro, então vamos ver hoje o que a gente pode sonhar juntos aqui. Então fechemos nossos olhos. Vou convidar vocês para puxar o ar profundo e soltar. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, puxando 3 respirações profundas, colocando os pés no chão, com as plantas ancoradas, as plantas dos pés ancoradas no chão, sentindo toda a superfície ali do piso nos seus pés, sentindo o peso das suas pernas na cadeira, sentindo o peso do seu tronco no quadril, sentindo o peso da sua cabeça no seu pescoço, colocando as mãos sobre as coxas, respirando profundo e soltando qualquer pensamento que venha. É simplesmente um pensamento, deixe ele ir embora. E vai descendo do céu uma luz esverdeada. Essa luz vem entrando pelo topo da nossa cabeça e passando por todo o nosso interior, curando todo tipo de ferida interior, em todos os níveis, de todas as dimensões, que possam ter nos proibido de sonhar boas coisas. Toda desilusão, frustração e raiva que possa nos ter deixado com medo de criar novos sonhos. Então essa energia verde, ela vai permeando todo o nosso interior e ela vai saindo pela sola dos nossos pés, se transformando em raízes. E essas raízes vão descendo, 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 chegando ao solo da terra e descendo, 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 até se conectar com o coração de cristal da terra. Ao se conectar ali com o cristal no centro da terra, essa energia vem subindo de volta, numa energia vermelha ou alaranjada. E essa energia vermelha alaranjada vai subindo por nossas pernas, vai permeando todos os nossos chakras, principalmente os chakras inferiores, nos colocando num estado de permissão de aproveitar a terra, de vivenciar, de manifestar, de criação material e física. Então a energia da terra vai transmutando tudo que ali possa estar atrapalhando a gente de se conectar com a vida nesse corpo físico. Respire em fundo mais uma vez e a gente vai escutar as batidas do nosso coração. Dando atenção, escutando o ritmo. Você já agradeceu o seu coração hoje por estar aí firme trabalhando.
e mantendo esse pulso de vida ativo. É no coração, nesse centro, que se conectam em nós a energia do céu e da terra, a energia de vida e a permissão de continuar aqui nesse corpo. Então, no nosso coração hoje, a gente vai criar um filme, uma imagem de algum sonho lindo para se viver na Terra. Qual é a dor da Terra que eu gostaria que deixasse de existir? E como seria o planeta Terra sem essa dor existente? Então eu vou silenciar por alguns instantes para que vocês criem uma imagem de como são as pessoas vivendo esse sonho manifestado na Terra. Com essa imagem formulada, a gente vai permitir que essa luz verde, que já estava permeando o nosso corpo, envolva essa imagem num globo de luz verde. E esse globo de luz vai sendo intencionado para o centro da Terra, juntamente com essa energia de cura esverdeada, e que nós possamos ter clareza e vontade para conseguir criar no nosso dia a dia possibilidades de atuação para que esse sonho seja real. Respirem fundo e vão voltando devagar. Muito bem, eu quero que vocês me contem aqui qual foi o sonho sonhado enquanto eu monto a mesa. Qual foi o sonho de vocês hoje? Meu sonho hoje é um planeta em que os homens respeitem as mulheres, em que as mulheres possam andar seguras na rua, em que seja seguro o mundo para que as mulheres sejam protegidas e respeitadas pelos homens. Esse foi o meu sonho hoje. Qual foi o sonho de vocês? Quando vocês escrevem aí, eu vou arrumar aqui a nossa mesa. Deixa eu ver o sonho da Carol aqui. Pessoas sem dor e felizes, porque a vida é leve e fluida. Para quem sabe ver as bênçãos diárias que recebemos. O amor está nos detalhes, exatamente. A Terra é tão amorosa, né? Deus é amoroso, gente. Deus é muito amoroso. A gente recebe muitas bênçãos. Muito bem, pessoas. Então, hoje aí é a despedidinha da mesa magnética, até onde eu sei, segunda ordem. Amanhã é anjos. Amanhã os anjos vão cuidar dos nossos sonhos pessoais, tá? Já tá aqui na mesa a nossa energia. Vocês podem escrever ali, eu vou ficar concentrado, tá bom? Podem ir colocando as percepções durante o atendimento. Já agradeço a todo mundo que tá aqui, tá? Não esqueçam de compartilhar essas sessões, tá? Porque a gente tá limpando energias, né, caídas ali, energias bem densas. Então, se todo mundo puder compartilhar, vai ajudar a gente dissipando essa energia no planeta. Eu vou pedindo para os mestres ancorarem a energia de todas as pessoas que estão assistindo, ao vivo ou gravado,
ancorar o nosso tema de hoje, que é limpar vínculos com energias abaixo de 200 Hz, tá? Então, 200 Hz é pra gente ficar vibrando na coragem, né? E começar a perceber essa amorosidade que vai chegando com a gente sempre. Pra gente perceber que é tudo aprendizado e não ficar em dores e sofrimentos ali no nosso interior, né? Que os desafios eles sempre vão acontecer. Então vamos ver já a mesa qual é o primeiro que ela nos traz. Ó, padrões e vícios repetitivos, né? Então essa parte da mesa, ela lida com a nossa parte sombra. O que é a nossa parte sombra? É a parte que a gente não quer ver, é a parte que tá escondidinha, é a nossa parte que não é tão boazinha assim, né? Então essa parte é aqueles apegos, às vezes, que a gente não quer soltar. São as coisas que não nos fazem bem e precisam sair, mas muitas vezes elas estão tão impregnadas na nossa forma de funcionar. E é o que a mesa está trazendo aqui agora, que são os padrões repetitivos e os vícios antigos. Então, sabe, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, sempre foi assim. E aí a gente perde muito tempo nessas teimosias e não permitindo que o novo chegue, que a transformação chegue, tá bom? Então a mesa já tá ajudando a gente, né? Porque é um desafio mesmo, a gente tende a querer as coisas exatamente como elas estão. Por quê? Porque a gente fica com medo da mudança. Toda mudança vai gerar um desconforto, vai gerar um medo, e a gente precisa ter coragem para sustentar as mudanças que a gente quer. Mudanças de verdade, sabe? Mudanças reais, aquelas que vão revolucionar a sua vida, elas são estruturas. Aí você fica até sem chão no começo desses processos. Nem sempre vai ser florzinha, tá, gente? O processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, de transformação, né? Porque aí a gente às vezes vai ter que lidar com coisas profundas, vai ter que rever como a gente vê a vida, vai ter que soltar um monte de coisas. E às vezes a gente fica numa briga interna. Eu quero o novo, mas eu também não abro mão do que eu tenho hoje, tá? Ó, a mesa tá trabalhando bastante agora na nossa energia de orgulho, né? Então, muitas vezes a gente entra nessa frequência do orgulho, não tô falando da emoção, né, em si, mas essa frequência de ficar orgulhoso, porque a gente se conecta a determinada patente e status no nosso dia a dia, sabe? Aquela coisa de tipo, eu sou a mãe de fulano, sou o pai de fulano, sou a mulher do fulano, sou a esposa do fulano. Então a gente às vezes tem atitudes, né, conectadas mais com orgulho por conta disso, sabe? E muitas vezes isso é um aprisionamento, tanto meu como da pessoa. Então eles vão liberar aqui os prisioneiros que estão nesse lugar. Não é porque a gente tem esse quadro que a gente tem controle, né? Então eles estão falando o orgulho aqui no sentido de controle. Então cuidado às vezes, principalmente em relações, né, de mães e pais e filhos, nessa questão do controle, né, de querer ser dono da vida do outro, tá? É bem assim essa energia. A gente aprisiona as pessoas, a gente não abre mão, né, de estar certo, de ver do nosso jeito, e aí esquece que outra pessoa tem as escolhas, os aprendizados dela enquanto alma, né? Enquanto alma, ela tem os aprendizados dela, a gente tem contribuição, porém a gente não tem controle de ninguém a gente tem controle. Quando a gente quer controlar, a gente está aprisionando a pessoa. Tá? Então eles estão liberando aqui toda a energia que eu possa ter me conectado que não pertence ao meu campo para abrir espaço. Vamos liberar também, ó, os ganhos secundários. Então, o que eu tô precisando soltar na minha vida para que realmente as coisas novas cheguem, né? Para que eu saia desse lugar de vitimismo, de tristeza, né? De raiva, de apatia, das coisas irem não darem certo, de eu estar muito conectada ali a coisas negativas. Então, o que eu preciso soltar? O ganho secundário tem que meditar um pouquinho sobre ele, tem que pensar um pouquinho, porque ele fica escondidinho.
ele fica escondidinho. Vou dar um exemplo aqui de ganho secundário que tá vindo. Por exemplo, eu quero emagrecer, né? Mas eu não tô na disposição, por exemplo, de deixar de comer um pudinzinho, que eu gosto muito de doce. Então é um ganho secundário. Aquilo faz mal, por exemplo, né? Ou tem uma diabetes. Descobri que tenho diabetes, tenho que parar de comer doce. Mas qual é o ganho secundário? Aquele prazer que o doce te dá. Então, o ganho secundário, ele precisa de uma autodisciplina nossa, porque é uma espécie mesmo, às vezes, de vício, eles estão trazendo assim, né? Costume, vício, um padrão que eu não quero abrir mão, mas aí às vezes eu estou comprometendo meu bem-estar, minha saúde, tá? Que vem muito, eles estão trazendo também, que vem muito do movimento de frustração. Então, cuidado como a gente está lidando com as frustrações. A vida não vai acontecer como eu quero. A mesa está trabalhando muito hoje a energia do controle, tá? Essa ilusão de controle. Eles estão limpando agora aqui essa energia obsessora que é de controle. É como se essa energia tá aqui no grupo, ela se alimentasse de toda vez que a gente cria, mantém e tem ações, pensamentos, sentimentos de controle. A gente não controla nada. Então, cuidado quando você vai se colocar nas relações que é controle, no planejamento exagerado da vida, que tem que sair ali exatamente, porque isso gera frustração, e esse ser, ele se alimenta dessa energia de controle e frustração, ó. Tem um voto de servidão aqui com esse ser, né? Então, por que a gente, eu não consigo parar de controlar? Quando eu vejo, eu tô enrolado nos negócios, porque era controle, sabe? Ou às vezes você tá ali controlado por alguém, porque tem um voto de servidão com este ser que tá sendo rompido agora pelos mestres. Tá? Quando a gente fala essa parte da mesa dos compromissos energéticos, a gente foi, né? É o livre-arbítrio. Nenhum obsessor vai ficar aí no seu campo se você não deu algum nível de permissão. Seu livre-arbítrio é a lei maior. Mas às vezes a gente tá na nossa inconsciência, né? Tá ali reativo, não tá bem, e faz esses compromissos energéticos sem perceber, né? Por desespero. Você prometo que se isso acontecer, nossa, eu daria tudo para que isso acontecesse. São compromissos energéticos que a gente vai fazendo muitas vezes com seres que não servem à luz, tá? Então a mesa tá rompendo isso. Ó, tá vindo aqui uma energia de rancor com não ter as coisas, né? Então, das coisas serem difíceis, de ter um rancor com rico, né? Que fulano tem, você não tem. Não é uma coisa consciente, tá? Não é consciente, mas tem um nível aí de ranço às vezes, porque as coisas são mais difíceis com você, pra você. E é justamente essa energia da frequência energética ali, né? Da zona energética do orgulho, tá? Então, os mestres estão limpando ali os vínculos. Pode ser desse momento, pode ser em outros momentos. Então, são as memórias, eles estão abrindo a linha do tempo, tá? É individual de cada um. São os momentos que ali, às vezes, você se sentiu mesmo rancoroso, né? Invejoso, porque o outro tinha. Pra você era muito difícil, né? Parecia mais difícil pra você. Eu tenho, não tenho, faço e não dá certo. Então, são memórias assim. Tem memórias também de invalidação, né? Você fez e os familiares não reconheceram, você se ressentiu por conta disso, ficou chateado. Não tem o reconhecimento, às vezes, dos esforços que você faz, né? Sempre como uma invalidação. Tem pessoas aqui que são constantemente invalidadas por pessoas próximas, tá? Então, aprendam a se blindar, né? Se não são pessoas que dá pra gente romper a relação, aprendam a se blindar, porque isso é uma drenagem energética, coloca a gente nesse lugar do orgulho, né? Porque a gente fica preso querendo provar o nosso valor. A mesa trouxe muitas vezes isso, gente, do provar o valor. Então, cuidado que você não tem que provar seu valor para ninguém, você precisa se empoderar aí, perceber o seu valor mesmo.
Seu valor não está nas coisas que você tem, nas coisas que você faz. Seu valor é você. Quem é você? Você já tem muito valor por quem você é. Então, limpando aí nosso vitimismo, né? Esse vitimismo a gente tem que ter atento, porque é uma programação dessa realidade. Vem aí, né? Já é muito difícil a gente não ter essa instalação da vítima, né? Então, é normal no primeiro momento, quando acontece os vucu-vucu, a gente se sente na vítima. Só que o que essa vítima faz? Ela fica nessa, como se fosse o cara e coroa, né? Se eu sou vítima, tenho algoz. Aí eu fico pulando de galho em galho, sempre tem alguém contra mim. E isso é muito ruim para o nosso processo de crescimento pessoal, porque eu sempre estou gastando energia em conflitos, né? Então, silenciar essa vítima, observar, né? Ela traz informações, ela não vai morrer dentro da gente. Então, observar, peraí, eu me senti agredida por quê? Quais foram os valores que às vezes a pessoa agrediu, que às vezes as minhas expectativas em relação àquela situação que não foi atendida. Pra gente não entrar em energias, né, mais baixas ali, né, não entrar no piscinão, porque o piscinão tem vários seres que querem se aproveitar. Então a gente abre o plug, né? Então é tomada mesmo, a tomada encaixa na outra. Se você não tá encaixando, não adianta, porque eles não vão encaixar na sua zona. Então por isso o autocuidado é importante, por isso receber as energias é importante, porque a gente vai se trabalhando e liberando e mantendo. Não é uma coisa eu fiz hoje, eu não vou manter. Eu faço hoje, amanhã eu faço novamente, tá? Eles estão calibrando aqui nosso campo energético mais uma vez, trouxeram a energia do amor próprio. Essas meditações que eu estou fazendo com vocês de doação para a energia do planeta também já ajuda a nossa energia a ficar mais em alta, porque eu não tô preso no meu egoísmo, eu tô doando pro planeta. Então, quando a gente tá nesse movimento de fazer o bem, de doação, isso já sabe, traz pra gente um bem-estar, coloca a gente nesse fluxo do propósito divino. Temos muitos recursos pra gente poder ir se trabalhando, tá? A gente precisa começar a ter disciplina. Vamos ver se tem mais algum. Tem mais algum pacto? Ó, tem mais um pacto relacionado a isso, né? A esse ser aí. E é um pacto como se eu estivesse esperando que as outras pessoas também escolhessem sair deste lugar. Então, tá vindo aqui pra mim que algumas pessoas já despertaram, né? Já despertaram com novas consciências, despertaram com uma outra forma de olhar a vida. Mas as pessoas da família, do convívio próximo, ainda não despertaram. E aí você combinou ali de esperar todo mundo despertar para poder sair desse controle com esse ser, tá? Então tá sendo liberado esse voto de esperar, tá bom? De esperar os familiares, a ancestralidade, olha só. Como se não pudesse ir se não fosse todo mundo, tá bom? Então, às vezes, a gente vai ter outro ganho secundário, é esse, eu ficar esperando as pessoas que eu amo. Às vezes eu vou ter que fazer a jornada só. A jornada ela é solitária, gente. A gente encontra pessoas no caminho que contribuem, sabe? Que favorecem. Mas o melhor que a gente pode fazer pela nossa família, pelas pessoas do nosso entorno, é realmente expandir a nossa luz, o nosso brilho pessoal, porque aí as pessoas também vão ver que a gente tá bem, que a gente tá feliz. E elas vão ver, elas vão tocar essa nova consciência que eu falei pra vocês. Elas vão ver, nossa, tem possibilidade de outro jeito? Agora, eu tô do mesmo jeito, no mesmo nível, com os mesmos problemas que elas. Como que elas vão olhar e falar, tem diferença? Não, então que a gente possa ser exemplo, né? Quando eu trabalhava mais com educação ali na escola, eu gostava de falar sempre pros pais que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, ela é a única. Então, o nosso exemplo, ele é a forma de ensinar. A gente pode falar. Não vai ter tanto ressoar como a outra pessoa ver. Então, tá rompendo também aqui um voto de sofrimento que tá vindo da ancestralidade. Então, famílias sofridas, com dificuldades financeiras, com muito controle, rancor,
brigas aqui, tô vendo. E aí são votos de sofrimento que na própria família estão sendo perpetrados, né? Assim, repetidos. E esse ser se alimentando de tudo isso, tá? Esses seres, os mestres estão rompendo os pactos para poder liberar esse ser da nossa energia. É por isso que eu sou sempre grata a vocês que estão aqui, porque sem vocês, essas energias, elas não conseguem ser liberadas, né? Você vê que o nosso próprio processo é muito importante. Tem mais algum? Tá. Então a mesa tá encerrando, a gente vai precisar receber mais alguma vez. Quantas vezes? São 5. De quanto em quanto tempo? 12 horas, 12 dias. Olha só, eu vou abrir a linha do tempo nossa para fazer a entrega energética e a gente vai ficar recebendo essas mesmas energias por 12 dias consecutivos para a liberação dessas energias, tá? Então, vou pedindo para os mestres abrir a linha do tempo de todas as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo ou a gravação, fazerem as entregas energéticas para que a gente consiga se desvincular com essas energias abaixo de 200 Hz e ancorar mesmo a coragem de mudança, a coragem da nossa autotransformação, a coragem de tomar as rédeas da nossa vida, de se empoderar, de conseguir perceber toda a nossa potência pessoal. Vou agradecendo aos mestres por esse atendimento, pedindo para eles limparem a mesa, as pedras e devolverem todas as energias e todas as impressões para que todo mundo saia dessa sessão muito bem reenergizado. Deixa eu ver aqui como vocês estão. Oi, Enéas, seja bem-vindo. Como vocês ficaram depois dessa sessão? É a nossa última sessão com a mesa. Amanhã é a sessão com os anjos. Fez sentido pra vocês? Quem que foi a primeira vez que recebeu aí a sessão com a mesa? Me contem também as gravações, quem tá assistindo a gravação, me conte aqui nos comentários como foi, tá bom? Ou me manda um direct. Ah, está ótimo e feliz, é essa a meta. Eu também estou ótima e feliz todos esses dias. Muito obrigada por esse movimento de vocês, né? Fortalece aqui a minha disciplina, né? Eu também sou pessoa, também tenho o meu ego preguiçoso, dá vontade de desistir, dá vontade de fazer outra coisa, né? A gente coloca em último lugar, aí você vê como isso é uma falta de auto-amor, né? Uma falta de autocuidado. A gente, é só pra gente, vamos dizer assim, né? Esse autocuidado é pra gente, a gente deixa em último lugar que a gente possa inverter essa ordem e aprender que a nossa vida é muito importante. Ah, que bom que fez sentido. Bom ano novo pra você também, pra toda a família de vocês todos, tá? Carol, muito obrigada por estar aqui firme e forte todos esses dias. Amanhã, pra dar spoiler, os anjos, eles vão ajudar a gente a ancorar as nossas metas para o próximo ciclo. Então a gente não vai fazer um movimento de limpeza tão intenso, mas a gente vai fazer a abertura para o novo ciclo, tá? Para que a gente possa realmente conectar o fluxo, né? E poder abrir novas possibilidades. Eu acredito que vai ser bem bonito. O movimento dos anjos sempre é bem legal. Então convidem outras pessoas, mesmo que vocês não consigam assistir amanhã às 11h11, venham depois, façam depois, tá? Para que já venham com a metinha pronta, para os anjos abençoarem. Então amanhã os anjos já me avisaram que a gente vai fazer esse movimento de bênção para os nossos projetos, tá bom? Então amanhã vai ser um movimento bem especial. Eu agradeço a todos vocês, tá? Que estão assistindo agora ao vivo ou depois. É muito importante. E compartilhe com outras pessoas para que a gente consiga ancorar uma nova energia no planeta, tá? Eu desejo tudo de melhor nesta noite para todos vocês. Eu desejo muito amor na vida de todos, né? Nessa data, em outras datas, que a gente possa
construir mesmo uma nova vida, uma vida grandiosa pra gente, tá bom? Ai, que ótimo, coração ao teu lado e abençoando. Aí depois você assiste, vai ficar as gravações aqui. E eu fiz uma playlist também no YouTube, tá? Vai ficar mais fácil de vocês acessarem, tá? Só agradecer, gente. Esse movimento foi muito importante pra mim. Eu sempre tenho muitas sacadas novas sobre esse olhar pro suicídio, como eu digo pra vocês. É uma sombra minha, né? É algo que eu tenho que estar sempre cuidando, sempre trabalhando, sempre olhando. Para não cair nesses movimentos mesmo, né, de culpar energias caídas. Então é o meu movimento que eu trago pro mundo, né, é a minha materialização de um mundo melhor que eu quero, e eu espero que vocês também encontrem esse espacinho de doação de amor pro planeta que a gente precisa demais, tá bom? Eu agradeço demais, gente. Fiquem com Deus todos.